Uma dúvida de muitos concurseiros é se a melhor estratégia é focar os estudos em um único cargo ou se seria melhor ampliar os horizontes e também estudar para outros cargos ao mesmo tempo. O primeiro consenso é que não se deve atirar para todos os lados. Então, não adianta a gente ficar mudando de cargo ou mudando de foco nos estudos a cada edital que aparece. Então, eu pego, saiu um edital, eu vou estudar e prestar aquele concurso, depois saiu um outro edital numa outra área totalmente diferente, aí eu vou correndo lá estudar, pegar aquelas matérias. Isso aí ele é contraproducente. Por quê? A verdade é que em cada cargo ele vai ter as suas disciplinas típicas daquele cargo. E muitas delas podem até ser comuns, mas quando a gente está olhando para vários cargos diferentes e mudando esse estudo num curto espaço de tempo, vai acontecer de não se conseguir consolidar cada uma das disciplinas e aprender com a profundidade necessária e que é cobrada nas provas. Por isso, é preciso focar nos estudos. E por essa razão, a gente estudar para um único cargo é mais eficiente. Mas eu falo isso no mundo ideal, que seria aquele em que a gente poderia focar os estudos totalmente em um único cargo, logo depois, no tempo necessário, sairia a prova, se prestaria. Agora, muitas vezes isso não é viável. Por que eu digo que não é viável? Essa situação seria mais interessante de se adotar, ou essa estratégia, quando há uma periodicidade entre uma prova e outra daquele cargo de uma forma regular e definida. Assim, neste mundo ideal, supondo que a cada 2 anos abrisse o edital e as provas para aquele cargo, a pessoa teria este ciclo para estudar, nos seus 2 anos, presta a prova, se eventualmente não passar, continua a estudar e vai ter uma chance logo em seguida. Agora, nem sempre isto é possível. Aliás, na nossa época atual, não tem sido essa uma realidade para boa parte dos concursos, notadamente para a área fiscal. E aí a gente vai ter outras questões envolvidas para saber se essa situação é ou não possível de se adotar. Porque imagine aquela situação da pessoa que focou no cargo de auditor fiscal da Receita Federal desde 2014. E aí o que aconteceu? Passaram-se mais de 7 anos e ainda não há uma outra prova, ainda não houve a abertura do edital do próximo concurso desde 2014. A gente até tem a expectativa de que agora em 2021 ou no início de 2022 haja, né, a abertura do edital, as provas, mas a verdade é que esse tipo de análise a gente faz com base na realidade e de uma conjuntura. No entanto, há fatores políticos envolvidos também. São fatores que ultrapassam o controle do próprio órgão. Ele tem a ver com uma política de Estado, às vezes, questões orçamentárias, e embora para o órgão seja necessário, embora haja todo um estudo para se abrir aquele concurso, muitas vezes ele acaba não ocorrendo por esses outros fatores políticos. Então há um risco muito grande. E para algumas pessoas é até possível esperar. Tá? Então eu tenho vários exemplos na Receita Federal de pessoas que já estavam no cargo de analista tributário e se prepararam para um cargo específico, normalmente auditor fiscal da Receita Federal, foi o meu caso, tá? Ou às vezes para algum fisco estadual. Mas isso é porque essas pessoas, né, já tinham um cargo público estável, com uma remuneração razoável que permitia com que ele se sustentasse normalmente e a família, né? E aí essa opção por várias razões, né? Então, na Receita Federal, eu optei porque já era o órgão que eu conhecia, que eu sempre gostei muito de trabalhar na Receita Federal. Tinha alguns colegas que não gostariam de
fazer uma mudança de residência de cidade, né? Tem todo aquele processo de mudança envolvido, por razões também particulares muitas vezes, e aí focaram naquele determinado fisco estadual que lhe permitiria continuar residindo na mesma cidade. E aí não importava se ia demorar, né, 5, 6, 10 anos para sair o próximo concurso, porque a pessoa já estava numa situação já com uma certa estabilidade, tá? Mas isso é uma situação, como eu falei, muito particular. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. E o que eu diria que eu vi, a maior parte dos casos, então quando a gente fala principalmente na área fiscal, o que passa a ser mais viável é a pessoa não focar num único cargo, ampliar os horizontes, mas dentro daquela mesma carreira. Por exemplo, a pessoa vai estudar para carreira fiscal, como tem outros casos, né, que a pessoa estuda para tribunais, para carreiras policiais, e aí, focando nessa única carreira, ele não vai fugir tanto. Porque o que ocorre? Quando a gente fala em carreiras fiscais, nós temos um grande núcleo das disciplinas, diria que a maior parte das disciplinas é, é comum. Então temos lá direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, língua portuguesa, contabilidade geral, contabilidade avançada, auditoria, entre outras disciplinas, que elas vão, né, estar presentes nesses concursos da área fiscal. E o que acaba mudando entre um fisco e outro, normalmente, são matérias ligadas à legislação específica daquele tributo. Então, num fisco estadual, a gente vai ter o quê? A legislação daquele estado para ICMS, IPVA, ITCMD. Quando se fala em município, a legislação específica do ISS, do IPTU, ou no caso da Receita Federal, a gente pode ter legislação específica, que nos últimos concursos foram do Imposto de Renda e do IPI, e também, né, legislação aduaneira. Então, a maior parte do nosso ciclo de estudos, nesse caso, vai ser focado o quê? Naquele rol de disciplinas comuns. E aí, quando se tem o edital aberto ou na proximidade, a pessoa passa a estudar também disciplinas específicas. É uma estratégia que passa a ser bem mais viável e menos arriscada. E ocorre também, um ponto que eu chamo a atenção é o seguinte: se a pessoa já está estudando há um tempo, fez uma estratégia adequada, conseguiu consolidar bem as matérias comuns, é possível até ampliar um pouco mais esse leque. Então, quem está estudando carreiras fiscais pode ampliar para a área de controle, que seria CGU, tribunais de contas, que vai ter também um núcleo comum próximo da área fiscal, embora vai ter mais variações, né? Mas ocorre que se o núcleo comum estiver muito bem consolidado, é possível também estudar aquelas outras disciplinas dessa área, né, da outra área, porque não é tão longe assim. Agora, sempre frisando, né, dificilmente vai ser viável, né, a gente ampliar muito mais isso para outras carreiras que sejam muito diferentes. Mas também vai ocorrer também alguns casos que a pessoa tem muita urgência em ser aprovado e nomeado em um cargo, porque a pessoa está desempregada muitas vezes e ela não tem quem, né, possa prover muito apoio por um longo prazo para ela se sustentar. Então, muitas vezes ela tem até família, né, para sustentar. Então, nesses casos, com essa urgência, pode passar a ser mais viável o quê? Estudar para um cargo que tem uma exigência menor, que você possa atingir um nível de preparação suficiente para passar na prova num espaço muito mais curto. Então eu vi muitos casos acontecerem, tá, de alunos que estudavam na área fiscal, para a área fiscal, que é um nível de exigência mais alto, que tem lá várias disciplinas, né, um número também de disciplinas grande, e aí depois surgia um concurso lá com um grau de exigência menor, mas com boa parte das disciplinas que a pessoa já estudava e ela
né, se dedicou e conseguiu passar, e depois vai usar aquela estratégia da escadinha, né? Conseguiu já um emprego com estabilidade, com uma remuneração que lhe permita, né, prover o seu sustento, e aí ela desenvolve até outra estratégia lá, muitas vezes até de estudar para um único cargo, para o cargo que ela realmente almeja, para auditor fiscal, por exemplo. E mesmo na Receita Federal a gente vê claramente essa estratégia. Eu tenho vários colegas que começaram a carreira na Receita Federal no cargo de ata e depois passaram para analista tributário e por fim passaram no cargo de auditor fiscal. Tá? Então é uma estratégia que pode ser também muito bem sucedida e é indicada nesses casos em que há essa urgência. E por que eu digo isso? Porque, quer queira ou não, a gente estudar para o concurso público com, com o tempo que é necessário para uma preparação, existe toda aquela pressão, né, envolvida, né, para a conquista do objetivo. Agora, quando se tem ainda essa urgência, por conta de poder ter condições de subsistência, a pessoa não tem naquele momento, está sem renda, é uma pressão a mais. É uma pressão que, de um lado, ela ajuda, por ser. Aquela urgência força a pessoa a se focar e a estudar, né, com afinco, mas ao mesmo tempo você cria um fator a mais de pressão. Né? Então, essas reflexões que eu faço, elas são reflexões assim, que envolvem muitas perguntas, né, que muitos alunos fazem, pedem esses conselhos, mas eu coloquei aqui esses pontos para se refletir, mas a verdade é que essa decisão ela envolve muitas questões pessoais, que cada um pode dizer, né? Só a própria pessoa que vai dizer qual é a sua necessidade, qual a sua expectativa dentro da preparação para concursos públicos. Então, é isso aí e até uma próxima oportunidade.